Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 28 de fevereiro, volume 2, trecho 64 e 65. Trecho 64. 22 de agosto de 1899. Jesus comunica-lhe as suas virtudes. Meu amado Jesus continua vindo, todo amável e majestoso. Enquanto estava nesse aspecto, me disse: a pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas. Uau. Então ele está pedindo essa pureza, né? No olhar, né? Pureza em todas as obras, né? Essa pureza de intenção, né? De fazer todas as coisas, né? Por amor a Ele, por Ele, né? Numa reta intenção, né? Pura de amor, né? Não de interesses, com olhares de interesse. Então, que a gente tenha essa pureza do olhar dele sobre todas as obras, sobre todas as coisas, essa reta intenção, né? De cumprir com a vontade de Deus, né? De que se cumpra a vontade divina, para a maior glória de Deus e para a salvação das almas, né? Porque esse era o olhar de Jesus, né? Sobre todas as coisas que ele fazia, né? Essa pureza no olhar, né? Sobre todas as obras, né? Em toda a vida dele, ele fez para corresponder ao Pai, né? Por amor ao Pai, né? Para que se cumpra a vontade do Pai, né? E também por amor às almas, né? Pela salvação de todas as almas, né? Então que a gente que tem essa mesma pureza do olhar de Jesus, né? Sobre todas as obras, né? E aí ele fala que de modo que subindo de novo aos meus olhos, né? Então de modo que isso faça, como posso dizer, como que desviar o olhar dele das ofensas, né? Porque a gente vai estar fazendo em nome de todos, né? Então, uma alma ali, né, com a reta intenção, né, com aquela pureza de intenção de só por Deus, né, não por interesse próprio, né, não por querer benefício próprio, mas puro, puro, sem nenhum interesse, vazia de si e todo para Deus, pensando em Deus, né, em cada ato, né, aquilo vai atrair o olhar de Deus,
né? E ele não vai ficar, como que eu posso dizer, se distraindo ou dando atenção para as ofensas das outras criaturas, né? Por ter aquela alma que está ali todinha para ele, né? Então isso vai subir, né? Volta para ele, vamos dizer assim, esse retorno, né? Dessa pureza do seu próprio olhar, né? Que ele coloca em nós, né? Porque é ele que coloca essa pureza em nós, né? E aí a correspondência dessa pureza que ele depositou em nós, a gente corresponde, né? E isso retorna esse olhar de novo para ele de pureza, né? Que esse olhar dele mesmo, né? Então ele não vai olhar para as outras criaturas, né? E o Filho da Divina Vontade, o ato do Filho da Divina Vontade, ele olha como se todos estivessem, né? Ali naquela mesma intenção, né? Naquela reta intenção, naquela pureza de olhar. Então, isso repara a Deus, né? De tanta ofensa, de tantas porcarias que o povo faz em direção a Deus, né? Eu fiquei toda confusa diante destas palavras, tanto que não ousava dizer-lhe nada. Mas Jesus me alentou para me dar confiança. Começou a dizer-me. Então, é muito grande o que Jesus fala, né? Que a gente fica assim, meio confuso, né? Deus é muito grande o que ele fala em direção ao Filho da Divina Vontade, como a Aline falou na live passada, eu acho, né? Que a gente tem que tomar posse dessa verdade, do que Jesus fala, e que a gente não fique constrangido, né? Não é pra gente ficar constrangido, envergonhado, ai meu Deus, isso é demais, assim, ficar nessa confusão, mas tomar posse, né? Se ele tá dizendo isso, é porque é isso, e ponto, né? E a gente tomar posse dessa verdade, não ficar constrangido, né, por esta verdade, né? Então a gente ter confiança em Deus. Se ele está dizendo isso, porque é, e a gente confiar na palavra dele, né? Não ter receio de viver isso, não ficar constrangido com as palavras de Deus, né? Mas confiar nele, né? E aí ele fala assim: diz-me o que queres. E eu, quando tenho a ti, há mais alguma coisa que possa desejar? Que lindo, né? Mas Jesus insistiu mais de uma vez que lhe dissesse o que queria. E eu olhando para ele, olha que interessante, né? Que interessante, olhando para ele, né? Não é olhando para outras coisas, não é se distraindo, né? Então a gente, quando esse mesmo querer, essa vontade, né? E como é que a gente vai ter esse mesmo querer, essa mesma vontade? Como é que a gente vai ter essa pureza do olhar de Jesus, que o olhar de Jesus resplandeça no nosso, em todas as obras, né? Olhando para ele. Olha que interessante. Porque Jesus quis saber o que ela queria, né? Então ele sabia que ela ia pedir aquilo que ele quer, né? E tão interessante porque eu olhando para ele, vi a beleza de suas virtudes e lhe disse: meu docíssimo Jesus, dá-me suas virtudes. Então a gente não pode desviar o olhar de Deus. E a gente tem que querer só desejar a Ele. Porque a gente tendo Ele, a gente tem tudo. A gente precisa de alguma coisa? Se a gente tem o tudo que é Deus, né? O todo. Então, interessante isso aqui, né? Que é diante né, de todas as coisas, das obras, dos atos que são feitos, a gente não pode desviar esse olhar dele, né? Para a gente ter essa pureza no olhar e essas virtudes, né? Para ele derramar essas virtudes em nós e a gente ser, né, semelhante a ele, parecido com esse outro Jesus, a gente tem que não desviar o olhar dele, estar atento a ele, olhando para ele. Em tudo é olhando para Deus. Em todas as situações, em cada pensamento, situação, o olhar tem que estar nele, né? Porque senão a gente não vai ter essa pureza, né? No olhar, né? Não vai ter pureza, né? Em cada ato, não vai ter pureza nos pensamentos, né? Não vai ter essa beleza, né? De Jesus, né? De suas virtudes, né? Dos atributos divinos. Então, interessante, né? A gente tem que olhar para Ele, eu olhando para Ele, né? Sempre olhando para Ele em tudo, não desviar o olhar de Deus, não se distrair, né? Como foi, a gente estava sendo falado na live ontem, não se distrair, né? Com as coisas, né?
que acontece, não se distrair com criaturas, com pessoa, não ficar realmente querendo resolver, mas confiar em Deus, resolver a situação por si só. Não, deixa eu resolver minhas coisas aqui, né? E depois eu vou, se der tempo, né? Eu vou dar essa atenção para Jesus, porque eu não estou com tempo, tenho muita coisa para fazer, tenho que ordenar, eu tenho filho, tenho isso, tenho aquilo, tenho trabalho. Então arruma um monte de desculpa, né? Então, se a gente está arrumando todo esse tipo de desculpa, é porque a gente não está olhando para Ele. O que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é olhar para Ele, né? E olhando para Ele, a gente vai ver Ele, né? Em todas as coisas. Não vai desviar o olhar. E vai fazer todas as coisas por a gente estar olhando para Ele, né? Ele vai derramar. Por a gente estar dando essa atenção a Ele e olhando só para Ele, em todas as situações e circunstâncias, com o pensamento nele, a vontade nele, né? Então a gente vai ter, né, toda essa beleza de Deus em nós, né? E vamos corresponder de acordo, né? Essa pureza no olhar, essa beleza, essa virtude, os atributos divinos, todos, ainda porque a gente vai estar olhando para Ele, sem desviar o olhar. Se a gente desviar o olhar, a gente não vai ter essa pureza no olhar, não vai ter essa beleza, né? Essas virtudes divinas na nossa alma. Ele não vai poder depositar isso na nossa alma, né? E aí, ele abrindo o seu coração, fazia sair tantos raios diferentes das suas virtudes, que ao entrar no meu, sentia-me fortalecido nas virtudes. Lindo, né? Sai do coração dele esses raios de luz que iluminam a alma, né? Então, esses raios de luz, esses raios diferentes, são tudo luzes, né? É conhecimento que sai ali do coração de Deus. E ele coloca na alma, né? Toda essa virtude, toda essa beleza da sua beleza na alma, né? E esses raios diferentes para penetrar na nossa alma, né? E aí ele fortalece, né? Toda o nosso ser, né? Para ser como ele, né? Porque se a gente não desviar o olhar dele, ele vai abrir o coração dele. Mas se a gente tiver distraído e não olhando para ele, mas olhando para as criaturas, né? Ele vai ficar impedido de abrir seu coração e derramar esses raios, né? Que ele quer derramar, né? Que ele quer que a gente tome posse de todos esses bens. Ele não vai poder derramar esses bens que está guardado, né? Em seu coração. Então ele quer escancarar o coração, quer abrir o coração para derramar todos esses raios, todos esses bens na nossa alma para nos fortalecer, né? Nos purificar e nos fazer como Ele, parecido com Ele, ser esse outro Jesus, né? Para essa vida divina, né? Que Ele coloca em nós, né? Desenvolva, né? E que é muito lindo, né? Mas nossa, ficou muito forte essa palavra aqui. Eu olhando para Ele, se olhar para Deus, né? Diz tudo, né? Meu Deus do céu. Em seguida acrescentou: o que mais você quer? E eu, lembrando-me que nos dias passados, por uma dor que sofria, não conseguia que meus sentidos se perdessem em Deus. Olha isso. Disse-lhe meu benigno Jesus: faz que a dor não me impeça o poder perder-me em ti. Nossa, muito importante isso aqui. O perder-se em Deus, o se abandonar em Deus. Porque o homem, né? Faz totalmente ao contrário. Diante das dores, do sofrimento, a pessoa ela se perde nos sofrimentos ali, em si, né? Na situação em si, né? E em vez de se perder em Deus e confiar em Deus diante daquela situação e olhar para Ele diante daquilo para poder entender o paraquê daquilo, né? A pessoa se prende e se perde na dor em si, né? No que está acontecendo e fica ali tentando resolver do seu próprio modo, com as suas próprias mãos, do seu jeito, e não presta atenção em Jesus. Não olha para Ele diante daquela situação, né? E aí, a pessoa não se perde, né? Nele fica perdida em si mesmo, em vez de se perder em Deus, se perde em si mesmo, confiando em si mesmo,
né? Então, nossa, muito forte isso aqui, né? Porque é isso que acontece, né? Quando a gente está numa situação, né? Tá acontecendo coisas, né? Tá com problemas com o marido, né? E filhos, e é muita coisa acontecendo, né? Mas tudo isso, como a Maria falou, são consequências da falta de correspondência à divina vontade. Então, a justiça, ela vai cair, né, em castigos, vai permitir flagelo, vai permitir situações, porque a gente não está dando atenção a ele, né? Porque a gente fez uma promessa, né? E deu a nossa vontade. Fez uma promessa de em tudo cumprir com a vontade divina, em dar atenção a ele, ser toda para ele, em olhar para ele, mas a gente está desviando o olhar. Então, se a gente desvia o olhar, né, a gente não está se perdendo em Deus, a gente está se perdendo nas criaturas, em si mesmo, nas coisas, nas situações, nos acontecimentos ali em si, está olhando para a situação em si, mas não o para quê daquela situação. Né? Então tá ali tentando entender da sua forma, do seu jeito, com o seu raciocínio humano, e não olha para Deus e não procura entender aquela situação em Deus, em se perder nele, em confiar nele. Então, e aí ele não pode abrir o coração dele ali para fortalecer a alma diante daquela situação, né? A alma fica perturbada dentro da situação que está acontecendo e não se perde nele. E por não estar olhando nele, não pode fortalecer a alma, não pode derramar os bens e aquilo que é necessário para ali a alma corresponder a ele naquela situação. Então, é muito sério, né? Nossa, que interessante isso aqui, né? Muito importante essa informação aqui. Tá vendo? Porque diante do que ela sofria, da dor, os sentidos dela não se perdeu em Deus, ela não confiou em Deus. Nossa, isso fala muito pra gente, isso aqui, né? Meu Deus do céu. E Jesus, tocando-me com a sua mão, a parte em que sofria, atenuou a acuidade da dor, de modo que posso recolher-me e perder-me nele, entendeu? Recolher em Deus, meu Deus, que lindo. Uau, que trecho pequeno, mas meu Deus, que trecho é esse? Sabe, eu tô entendendo assim um bocado de coisa aqui, mas eu fico tentando pôr pra fora, mas assim, nossa, que incrível. E Jesus tocando-me com sua mão a parte em que sofria, atenuou a acuidade da dor, né? Que ele fala no Evangelho, né? Que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? Quando a gente toma a cruz, toma a tua cruz e me siga, né? Quando a gente olha para ele, tá vendo? Me siga, olhe para mim, né? Olha só, esse me siga é olhar para ele, né? Meu Deus. E de modo que posso recolher-me, tá vendo? É o abandonar-se, é o se perder em Deus. A confiança, né? E a gente olhar para Ele, né? Quando a gente vê que quando a gente toma essa consciência que tudo é vontade divina e tem um propósito, aquela situação, e que a gente tem que olhar de modo espiritualizar as situações, né? Olhar tudo de modo espiritual mesmo, né? E confiar nele, prestar atenção no que ele está trazendo, no que ele está comunicando, né? E não ficar dando atenção para a situação em si, mas para o que Deus quer comunicar com aquilo. Então, a gente recolhe, né? Quando a gente dá atenção a ele, quando olha para ele, a gente fica recolhida. Então, a gente vai ser, né? Vai ficar, nossa, vai ser clara aquela situação, né? A gente não vai ficar assim no escuro, né? Sem entender, né? Porque se a gente não confiar nele, não se abandonar nele, não ficar olhando para a gente, fica perdido. A gente fica perdido e começa aí as perturbações entram, as agitações, a gente não consegue entender nada do que está acontecendo e fica ali, né? E Deus querendo comunicar, né? Comunicar os bens, nos fortalecer, né? E só que a alma não está ali, perdida nele, não está ali. Em vez de se recolher e se perder nele para entender a situação, a dor que está passando, as dificuldades, o que precisa ser feito ali, para que ele está permitindo, né? E aí a pessoa não entende. E justamente muitas das vezes ele está permitindo as situações porque a pessoa não está olhando para ele. Não está olhando para ele, não está se recolhendo, não está se perdendo em Deus, não está confiando em Deus. Então, nossa, que trecho é esse, hein? Uau, incrível.
e trecho 65, 27 de agosto de 1899. O efeito quando Jesus vai à alma. Uau, legal isso aqui. Esta manhã, enquanto via o meu doce Jesus, sentia um temor de que não fosse ele, senão o demônio para me enganar. E Jesus, respondendo ao meu temor, disse-me: quando sou eu quem se apresenta à alma, todas as potências interiores se aniquilam e conhece o seu nada. Né? Então, ilumina a alma, né? Então, quando é Deus, a alma se humilha, a alma vê que ela é o nada, né? Ela enxerga, ela toma conhecimento de quem ela é, né? Então, totalmente oposto quando é o demônio. Então, a alma fica aniquilada, humilhada de ver o seu nada, de que ela não é ninguém. Quem é Deus, né? Perante Deus, quem é ela perante Deus? Um nada, né? Então, é totalmente diferente quando a gente está em Deus, na presença de Deus, quando as coisas é Deus, quando é Ele que nos visita, quando é Ele que, né, que apresenta as situações, circunstâncias, quando é Ele, né, em todas as coisas, não só no conhecimento, mas no dia a dia, né, realmente a gente fica aniquilado, né, e é totalmente oposto quando é o demônio, né, ele faz a gente sentir o oposto, no lugar de se sentir humilhada, né, de se sentir humilde, né? De ter essa humildade de reconhecer que não é o nada, é o contrário quando é o demônio. A pessoa se incha de orgulho, se acha alguma coisa, se acha importante, se acha a dona da razão, né? A dona da razão aqui tá sempre certa, né? E é isso, e só vê, só enxerga a si mesmo, só olha para e só faz as coisas pensando em si mesmo, pro seu próprio bem, pro seu próprio benefício. Então, assim, ela é muito egoísta e orgulhosa, né? Então, quando é o demônio, é totalmente diferente. A pessoa não se aniquila, não se humilha, não é humilde, né? Mas é orgulhosa, é soberba, né? É egoísta. Então, assim, é totalmente o oposto, né? Então, é um sinal poderoso e muito importante, né? Pra gente tá prestando atenção no dia a dia, se a gente tá correspondendo a Deus ou não, né? Se o que vamos dizer assim, a correspondência que estamos tendo, fazendo é para nossa vontade humana, ou é para Deus, é para a vontade divina. Então, isso é um sinal claro de como é que a gente está se comportando diante das situações, né? A gente está sendo orgulhoso, ou a gente está reconhecendo que realmente, né? Está tendo reconhecimento, está sendo humilde, não, realmente, isso aqui precisa ser mudado, né? Isso aqui ainda aqui precisa ser purificado, né? Ou tá buscando justificativas, né? Então, nossa, é muito interessante isso aqui, né? É muito claro, não tem nem muito o que falar, né? Então, é muito claro, né? Quando é Deus, a gente vê o nosso nada, a gente realmente enxerga a realidade, né? A gente fica no mundo da imaginação, no imaginário, mas a gente vai para a realidade dos fatos, da verdade, né? A verdade não engana, né? Então a gente ilumina, né? A verdade nos ilumina e a gente realmente vê, né? Quem somos nós, né? E nos aniquila isso, né? Nos põe no lugar, né? E quando é o demônio, né? É totalmente o oposto, né? Que acontece. Então é isso. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá da terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor, por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons dos frutos da divina vontade.
Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 64. 22 de agosto de 1899. Jesus comunica-lhe as suas virtudes. Meu amado Jesus continua vindo, todo amável e majestoso. Enquanto estava nesse aspecto, me disse: a pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras. A pureza dos meus olhares, sob o olhar de Jesus, resplandeça em todas as tuas obras, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, e produza um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas. Então, que o olhar de Jesus está ali resplandeça, resplandecer, que fica reflete, se reflita ali o olhar de Jesus nas obras. Acho que é mais ou menos isso, deixa eu ver essa palavra. É isso mesmo, que se reflita, que brilhe, Então, vamos pensar, eu vou estar trabalhando, no que vou estar trabalhando, pensando, tudo. Só que o que vai estar refletindo em mim é o olhar de Jesus, Não o que eu faço, o que é sob o olhar de Jesus. Então, tudo que vai estar resplandecendo, que vai estar saindo, da minha alma, vai sair com a luz de Jesus, Então, aí como sai e está brilhando, Jesus aqui na Terra, vamos pensar assim, Jesus ele vai poder se distrair, olhar suas obras, Ele vai poder contemplar algo belo, Porque se a gente for olhar o mundo hoje, como tá, o que está resplandecendo das pessoas, do mundo, para Deus é tristeza, é coisas feias, Só o interior do homem corrompido, que está resplandecendo, vamos dizer, que está aparecendo hoje. Ainda mais agora, que a gente vai pegar, que na verdade agora só explode, para fora o que o homem é, A gente falando no tempo de carnaval, só que a gente vê coisas horrorosas. Mas o que acontece? Isso é para o nosso olhar humano que serve. Porque para Deus, isso já ele está vendo, entendeu? Ele conhece o interior. Então, aquilo que as pessoas no carnaval, é carnaval, isso pode, tudo pode. Na verdade, isso Deus já vê, Então, serve para nós conhecer o interior do homem, mas Deus conhece, Deus já está sofrendo esse interior. Deus já, para ele já está vendo, ele já está sofrendo, Aquilo só são os atos jogados para fora. Daquilo que está dentro se joga para fora, mas aquilo a pessoa já é. Aquilo a pessoa já tem aquela intenção, Então aquilo já existe, porque para Deus já existe, Então Deus não fala que a intenção, tanto boa quanto má, ele já vê como feita, Então às vezes a gente tem intenção muito boa e não consegue realizar pela nossa pequenez, Então até que ele fala que a gente trabalha com a vontade divina, que para ele é como se tivesse feito, Então as obras boas, mas as más também, Ele explica. Então, aqui é a mesma coisa, Então, Jesus, se a gente for pensar agora, que Jesus, por exemplo, vai subir, vai aparecer muita coisa má, nesses dias, Como falou, a pessoa coloca para fora aquele interior dele e vai, nossa, Deus vai ver coisas, a gente vai ver coisas horrorosas. E nós vamos começar, esses dias, esse tempo, E Jesus, se ele tem almas para ele olhar a sua luz, que resplandeça a sua luz, Então eu pensei nisso agora, Então que a pureza é uma oração, Jesus está falando, A pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras. Então que nós tenha almas
para trazer a luz dele mesmo, para ele, né? Então isso distrai Jesus, né? Isso conforta, né? Jesus, né? Eu fiquei toda confusa diante dessas palavras, tanto que não ousava dizer-lhe nada. Mas Jesus me alentou. Para me dar confiança, começou a dizer. Então Jesus, aqui ela não estava confiante, né, no que Jesus falou, né? Diz-me o que queres. E eu, quando tenho a ti, há mais alguma coisa que possa desejar? Mas Jesus insistiu mais de uma vez que lhe dissesse o que queria. E eu, olhando para ele, vi a beleza de suas virtudes e lhe disse: Meu docíssimo Jesus, dá-me as suas virtudes. E ele, abrindo seu coração, fazia sair tantos raios diferentes das suas virtudes, que ao entrar no meu, sentia-me fortalecido nas virtudes. Em seguida acrescentou: O que mais você quer? E eu, lembrando que nos dias passados, por uma dor que sofria, não conseguia que meus sentidos me perdessem em Deus, disse-lhe: Meu benigno Jesus, faz que a dor não me impeça o poder perder-me em ti. E Jesus, tocando-me com a sua mão a parte em que sofria, atenuou a acuidade da dor, de modo que posso recolher-me e perder-me nele. Então, eu vou pensar um pouquinho aqui. Então, Jesus, ele insiste aqui, né? Ele quer ver, ele quer dar, né? Então, ele pergunta o que queres porque ele quer dar, né? Então, Jesus insiste em nos dar, né? Se a gente for pensar aqui, ela fala, não, só tem você, mas só que, já tenho você, tenho tudo. Só que aí, que passou aqui na minha mente agora, porque às vezes a gente vai, nossa, já tem Jesus. E a gente vai ficar paralisado só contemplando a beleza de Jesus, né? Presta atenção aqui, porque a Luísa falou, não, você tem tudo. Mas aí a gente fica de boa, né? A gente não se move, não se mexe, né? Jesus, ele quer dar. Ele quer sempre dar, né? Por isso que ele ficou insistindo, eu quero dar mais, eu quero dar. Lógico que assim, igual ele falou antes lá no trecho, né? Ele vai dar um tanto que a gente consiga absorver. Para ele é só migalhas, mas para nós já nos preenche e transborda, né? Porque a gente é tão pequeno que a gente tem e ele é tão grande que ele vai dar de pouquinho, né? A gente consegue absorver um pouquinho na grandeza de Jesus. Para nós já é o suficiente, porque chega até a transbordar. Né? Então, mas nessa parte aqui da virtude, o que eu percebi? Que ele quer nos dar. Ele está insistindo, e ele não se contentou só com pouco. Né? Ela falou assim, me dá as virtudes, né? Ela olhou, Jesus viu as virtudes linda, maravilhosa, perfeita. Por quê? Eu sou uma pessoa virtuosa. Vamos supor que se eu estivesse lá na santidade ali, correndo atrás da santidade, eu vou ser virtuosa. Mas aquelas virtudes são pessoais, humanas. É diferente de olhar as virtudes de Jesus, por exemplo, que são divinas, né? Então, mesmo que eu fale assim, não, mas eu já sou virtuosa. Só que diante de Jesus não é nada, né? Então, ela olhou a beleza das virtudes de Jesus, aquilo que é uma coisa tão natural de Jesus, sem esforço nenhum. Jesus não se esforça para ser virtuoso, né? Nós temos que, para ser virtuoso, nós temos que se esforçar muito, né? Pensa bem, se para eu tentar ser virtuosa sozinha, né? Eu com meu esforço humano, mesmo pedindo para Deus, né? Pedindo. Só que eu no meu esforço humano, eu vou trabalhar uma vida inteira e, sei lá, vai aparecer uma ou duas virtudes só, né? Que igual ele fala nos trechos, né? A alma até consegue, mas é uma florzinha, é uma frutinha, sendo que na divina vontade é todas as coisas, é tudo. É muita diferença, não é uma coisa só. Você nem é florzinha, plantinha, ele fala de sol, que é o que fornece,
né? O que fornece as virtudes, vamos supor assim, é o que vai doar, né? É o que se doa. Porque ele contém da fonte, né? Então ela olha ali, né, e vê essa luz, né, a beleza, nessa beleza, e ela pede, porque Jesus quer dar. E Jesus não se contenta só com isso. Ele quer dar mais. Aí ele pergunta de novo: o que mais? O que mais que você quer? Né? E achei interessante, porque tem coisas que nos distraem a cabeça, né? Então ela passou por uma dor, e aquela dor, às vezes alguma coisa nos distrai a nossa cabeça. A gente fica focado, né? Às vezes a gente foca, né, em coisas. Só que, por que eu achei interessante isso que ela falou aqui, né? Ela pediu para que, mesmo na dor, né, ela não se desligue de Deus por causa da dor. Não deixe de ir para frente por causa da dor, de conhecer, de amar a Deus, né, ali, de continuar, né? Eu falo assim, de tomar a vida divina todos os dias, né? Eu fiquei pensando sobre uma situação há 2 dias atrás já, mas casa aqui. Achei muito interessante a hora que eu li o trecho, porque eu fiquei pensando numa situação de uma pessoa, né, do grupo até, que tem problemas, né, com o esposo, com vícios e tal, assim como eu tenho, né, o mesmo problema, mas o dela é um grau maior. Eu vejo que é diferente, ainda é diferente daqui. Só que eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, qual a atitude? Porque esse problema tá aqui, e tem um livre-arbítrio da pessoa, da outra pessoa, e eu vou ter que conviver com esse problema. Eu tenho que conviver com essa dor, né? E ela também tem que conviver com essa dor. E eu falei para Jesus, como é que funciona? Como que a gente convive com essa dor? Aí eu lembrei de uma coisa muito simples, Jesus explicou de uma forma muito simples. A minha mãe, toda a vida teve enxaqueca. Era difícil o dia. Minha mãe recebeu um milagre, ela não tem mais. Ela tem muito pouca hoje. Ó, pra você ver o milagre que a minha mãe recebeu, uma coisa muito interessante, né? O Covid foi mal para um monte de gente, né? Mas a minha mãe teve Covid. Depois do Covid, ela não teve mais as enxaquecas. É muito pouco, agora é um dia ou outro. E antes do Covid, era difícil o dia que ela não tinha dor de cabeça. Era o contrário, né? Um dia ou outro que ela não estava com dor de cabeça. E minha mãe viveu desse jeito a vida inteira. Então, minha mãe tinha uma dor, que era dor de cabeça. Só que a minha mãe sustentou a nossa casa, trabalhou a vida inteira. Trabalhou demais, acordava 4 da manhã para começar a trabalhar. Trabalhava com dor. Então a dor não impedia ela de fazer o que ela tinha que fazer, de trabalhar, de sustentar a casa, entendeu? A dor nunca impediu. Ela ia com dor mesmo, coitada. Às vezes era tanta dor dela que nós tínhamos que levar ela no hospital para tomar soro. E ela tomava soro, e aquele momento ela ficava ali, e no outro dia ela estava em pé e ia trabalhar, porque ela não podia ser mandada embora, né? O meu pai trabalhava, mas não aguentava sustentar a casa. A minha mãe tinha um emprego melhor que o meu pai, né? O emprego da minha mãe, que era o grosso que entrava dentro de casa. Meu pai ajudava ela na limpeza da casa, organizar, cuidar de nós. Meu pai cuidava da gente. Só que o dinheiro do meu pai era pouco, né? Não sustentaria a casa. E o da minha mãe sempre sustentou. E aí eu pensei, Jesus, é igual ter uma enxaqueca. E tem dor? Tem dor. Tem que conviver com aquela dor. Tem que aprender a conviver com aquela dor, né? E com dor mesmo, né? Se tomar um remédio, mas não, e fazer o que é necessário mesmo com dor. Foi assim que eu vi, né? Porque senão a gente paralisa. Se você for esperar aquela dor passar, você não ter aquela dor, a minha mãe ia parar de ter dor com 70 anos. Já pensou, minha mãe, 70 anos da vida dela paralisada, né? Minha mãe tem 72 para 73 hoje, né? A minha mãe pegou o Covid
ela não estava com 70, acho que ela estava com 69. E quando ela pegou o Covid, ela passou super bem com o Covid. Ela teve ela pegou 2 vezes. Ela foi lá naquele comecinho do Covid. Ela teve um mal-estar, assim, e perdeu o olfato. Aí ela ficou um ano, assim, com o olfato dela super bagunçado, mas no corpo, assim, outra coisa não aconteceu nada. Só que daí ela não teve dor de cabeça mais. Ela falou assim: nossa, eu nunca mais tive dor de cabeça depois que eu tive Covid. Aí depois que foi voltando ali um pouco o olfato dela, que foi melhorando, ela ainda tem alguma dor de cabeça, mas é uma vez no mês, ou às vezes nem isso. A minha mãe tomava um remédio super forte antes, né? Então, assim, foi assim. Eu falei, Jesus, é assim mesmo, né? Porque vai ter dor, né? A gente vai ter dor, mas a gente tem que ir com dor mesmo, né? Assim, não, como é que eu posso dizer? Se a gente for ficar esperando, né, a gente vai ficar paralisado, né? É interessante, a gente precisa sim da força de Jesus, né? A gente vai sim falar com Jesus, né? Me ajuda, porque a gente é muito pequeno, mas tem que se mover com a dor mesmo, né? Tem que fazer o que tem que ser feito com dor mesmo, né? Achei interessante, porque era uma coisa que eu tinha pensado esses dias, né? Sobre isso, sobre esses assuntos, né? Eu não posso esperar. E ela aqui também, ela viu, né? A Luísa, ela percebeu, né? Que ela paralisou diante uma dor, né? E ela não. Jesus mesmo está iluminando ela aqui, né? Então, o que passa com a Luísa é a luz de Jesus, né? Para não paralisar diante a dor, porque Jesus não paralisou em nada, né? Então, a vida de Jesus era sempre com dor, sempre sofrendo, de Jesus e de Maria. E eles deixavam tudo de um lado e viviam o necessário, né? O objetivo maior, que é a divina vontade, né? Então, é a mesma coisa. Isso que eu estava, né, pensei na situação dessa forma. Então, tem mais um outro trechinho, né? O 265. 27 de agosto de 1899. O efeito quando Jesus vai à alma. Então, tem um efeito, né? Então, como que é? Esta manhã, enquanto via o meu doce Jesus, sentia um temor de que não fosse ele, senão um demônio para me enganar. E Jesus, respondendo ao meu temor, disse-me: quando sou eu quem se apresenta à alma, todas as potências interiores se aniquilam e conhece o seu nada. E eu, vendo a alma humilhada, faço abundar o meu amor, como tantos rios, de modo a inundar tudo e fortalecê-la no bem. O oposto acontece quando ele é o demônio. Então, vamos lá. Ela temeu, né? E Jesus vem explicar como que é. Então, quando é ele, né, as potências ficam o quê? Tudo que a gente é se reduz a um nada. Porque diante de Jesus a gente é um nada. Diante de Jesus a gente vai olhar e vai falar assim, você vai, né, seria até paralisar, porque você vai falar assim, nossa, eu sou um nada. Mas em cima desse nada, porque a gente vai sentir um nada, mas ele está falando que faz abundar o meu amor. Então, diante dele, você vai se sentir um nada. Você vai se sentir paralisado. Mas não vai ficar paralisado por quê? Porque o amor dele que vai mover. Quem tem que mover é Jesus, né? Você não vai fazer nada por si. Quem vai mover vai ser o próprio Jesus aqui, né? Então, o amor, faça abundar o meu amor, como tantos rios. Porque nós somos feitos para Deus nos amar. Deus quer nos amar. E a gente corresponde, lógico. Né? A gente não vai ficar parada, né? A gente vai corresponder ao amor de Deus. Né? Mas o amor tem que vir dele, né? Não eu.
O amor vem dele, né? Diante dele, eu sou um nada. Mas ele transborda o seu amor em cima da gente. E aí a gente corresponde. Por isso que tem felicidade. A gente fica... Você é um nada, mas você recebe um amor de Deus, você fica feliz, não tem... Você não fica na tristeza jamais, né? Não tem essa coisa assim, nossa, eu vou ver um nada, vou ficar lá cabisbaixa, triste, olhando, não. Você vai ficar diante de Deus, mas o amor dele vai te encher. O que tem que entrar é o amor de Deus, né? Então tem esse... Faça abundar no meu amor, como tantos rios, de modo a inundar tudo e fortalecê-la no bem. Olha, a gente não sai no cabisbaixo diante de Deus, a gente sai feliz, alegre, né? A gente sai feliz de amor de Deus, a gente transborda de volta, né? Mas a gente recebe e transborda de volta o próprio Jesus, né? Agora, se fosse o oposto, acontece quando ele é o demônio. É interessante, né? Então, o demônio, se fosse o oposto, eu ia achar que eu era alguma coisa diante de Jesus, por exemplo. Se fosse o oposto, se fosse o... Porque o demônio, provavelmente, acho que parecia ali de formas, né? É que a Luísa via sensivelmente. Nós não é, mas ele provavelmente tinha aparência de Jesus, né? Só que a alma já deve chegar cheia de si, né? E depois, né, o oposto acontece, né? Ela não tem essa paz, não tem essa alegria, né? O que aumenta na alma é o oposto, né? Pode ser um orgulho, pode se achar alguma coisa, né? Eu estava ouvindo lá os áudios das meninas, né? A gente pode achar que a gente é alguma coisa, a gente pode falar que não, você é boazinha, não, você está fazendo, nossa, quanta coisa que você já fez, né? Então você sim é virtuosa, né? Pode falar coisas, mas é você, né? Ah, não, você é alguma coisa, né? Você acaba sendo alguma coisa. Agora, diante de Jesus, a gente é um nada. É isso, diante de Jesus a gente sempre vê que é um nada. E provavelmente a gente sempre vai ver isso. Porque é igual ao trecho de ontem. A gente é tão pequeno que a gente recebe migalhas de Deus. A gente tem que receber golinho. Então, um golinho diante de um mar infinito, a gente sempre vai ver que a gente é um nada. Mas só que esse nada fica cheio de transbordar com o pouco que recebe de Deus. A gente sai feliz. Eu não vi assim aqui uma... A gente sai transbordante, entendeu? Então, Jesus, ele... Por mais que a gente é um nada, só que Jesus, ele traz algo que nos transborda de alegria. O pouco que ele comunica, e aquele pouco já nos transborda de alegria, fortalecidos. Igual ele falou assim, porque o amor dele ele quer nos dar. Então, se a gente já fosse chego diante de Jesus e quero competir com Jesus, por exemplo, se eu vejo lá, Jesus é o tudo, eu me acho tudo. Então, eu fico em competição com Jesus. Competição de querer dar aquilo que eu quero e não receber nada, porque se eu já estou cheia de mim mesma, eu não vou querer receber Jesus. Eu já estou cheia. Para quê? Aí eu chego diante dele vazia. Nossa, estou vazia. Mas isso é que ele quer, porque ele quer nos amar. Né? Então, ele quer trazer o tudo para a gente. Ele quer trazer o... ele fala migalhas, né? Mas para nós já vai ser transbordante, né? Ele que quer ter a oportunidade de nos amar. Então, quando ele nos ama, que ele traz dele mesmo, né? E a gente tem que estar com vontade de receber, né? O trecho de ontem a gente chega a um nada para a gente receber. E todo dia querer receber. Toda hora a gente querer receber, né? Toda hora ele quer nos dar. Então, toda hora ele quer nos amar. Toda hora ele quer nos encher de amor dele. E a gente corresponde, né? Então, ele traz, a gente recebe, a gente corresponde. Dá para ele de volta. Só que a gente fica o quê? Fortalecido, tá falando aqui, né? É um nada,
mas só que ele traz, ele abunda o amor dele, porque é o que ele, é isso que nós somos feitos para ser amados, né? Por amar, ser amados por Deus, né? Mas a gente ama de volta, né? Traz de volta, como tantos rios. Olha só, ele né, deságua em nós, né? De modo a inundar tudo e fortalecê-la no bem, né? Então é para fortalecer nele mesmo, né? A gente sempre está com nada para receber dele mesmo e fortalecido nele, né? É isso que eu entendi desse trecho. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus comunica-lhes as suas virtudes. Meu amado Jesus continua vindo todo amável e majestoso. Enquanto estava neste aspecto, me disse: a pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras. Nossa! A pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas. Nossa, a pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor. Então, o olhar de Jesus, a pureza do olhar de Jesus, que deve resplandecer nas obras. Então, Jesus olha para a gente e olha, oxe, como é que é isso, hein, Jesus? Resplandeça em todas as tuas obras, a pureza dos meus olhos. Resplandeça em todas as tuas obras. De modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distrai das porcarias que fazem as criaturas. A pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras. Ah, tá. Porque no caso, essa pureza dos olhares, né, tem a ver com enxergar as situações da forma com que Jesus enxerga, né? Tem a ver com isso, né? Enxergar cada obra, cada situação, né? Então, cada situação, cada coisa que a gente vai viver, que a gente vai fazer na nossa vida, a gente enxergar com o olhar de Jesus. Então, quando a gente enxerga com o olhar de Jesus, que é esse olhar de pureza, né? É um olhar reto, né? Que tenha firmeza no amor, né? No amor puro. Então, a pureza dos meus olhares resplandece todas as tuas obras. Então, quando acontece isso, da gente ter o olhar de Jesus, as obras elas se tornam resplandecentes, né? Elas se tornam resplandecentes no amor divino, né? Porque a gente começa a enxergar as coisas na ótica divina, né? Da forma com que Deus mesmo enxerga, da forma com que Jesus mesmo enxerga as coisas. Então, a correspondência que nós damos a Deus através das obras, ela é diferente, ela, né, ela se torna mais pura, né, ela se torna mais conformada à vontade divina mesmo, ela, né, na verdade, se torna a vontade divina, se torna a vontade divina. Aí fala aqui, de modo que subindo de novo aos meus olhares, então veja, né, o olhar de Jesus desceu sobre a terra para que a gente pudesse ver aquilo que ele vê, né, para que pudéssemos obrar, né, em prol de Deus, em prol daquilo que Deus quer, né, em prol daquilo que ele quer, de modo
que subindo de novo aos meus olhos produz um resplendor e me distrai. Por quê? Jesus está falando assim, porque ele olha as obras, né, que a criatura está fazendo com a vontade dele sobre a terra, e aquilo ali gera uma, uma glória para ele, então é algo que sobe, né? Então, é interessante, né? Tinha outro trecho que falava disso, né? Que Deus começa a ver, né, nos filhos da divina vontade, uma vontade divina que vem da terra, que sobe até ele, né? Que vem da terra, né? Então, em vez de descer, descer, Deus começa a ver que está subindo, está subindo, está subindo, né? Então, as orações, né, na divina vontade, essa doação contínua na divina vontade, gerando atos de amor para Deus e faz subir, né, e que faz subir. Aí, ó, de modo que subindo de novo aos meus olhares, me produz um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas, né? Então, Deus olha, então Deus que vê, né? E para ele é um prazer, ele esperou isso o tempo inteiro, né? Como a gente comentava ontem, então, 6.000 anos esperando isso. Aí fala, eu fiquei toda confusa diante dessas palavras. Confusa, cadê? Tanto que não ousava dizer-lhe nada, mas Jesus me alentou. Para me dar confiança, começou a dizer-me, diz-me o que queres. E eu, quando tenho a ti, há mais alguma coisa que possa desejar? Mas Jesus insistiu mais de uma vez que lhe dissesse o que queria. E eu, olhando para ele, vi a beleza de suas virtudes e lhe disse: Meu docíssimo Jesus, dai-me suas virtudes. E ele, abrindo seu coração, fazia sair tantos raios diferentes das suas virtudes, que ao entrar ao meu senti-me fortalecida nas virtudes. E em seguida acrescentou: O que mais você quer? E eu, lembrando-me que nos dias passados, por uma dor que sofria, não conseguia que meus sentidos se perdessem em Deus, disse-lhe: Meu benigno Jesus, faz que a dor não me impeça o poder perder-me em ti. E Jesus, tocando-me com a sua mão, a parte em que sofria, atenuou a acuidade da dor, de modo que posso recolher-me e perder-me nele. E aqui outro trecho, o efeito quando Jesus vai à alma. Esta manhã, enquanto via o meu doce Jesus, sentia um temor de que não fosse ele, senão o demônio. Nossa, senão o demônio para me enganar. Jesus, respondendo ao meu amor, disse-me: Quando sou eu quem me apresenta a alma, todas as potências inferiores se aniquilam e conhecem o seu nada. Quando sou eu que te apresenta a alma, todas as potências interiores se aniquilam e conhecem o nada. E eu, vendo a alma humilhada, faço abundar o seu amor, como tantos rios, de modo a inundar tudo e fortalece. Então, porque Jesus pode confiar nessa pessoa, né? Ele sabe que ela não vai roubar ele, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Quando sou eu quem se apresenta a alma, todas as potências inferiores se aniquilam. Cadê? Eu, vendo a alma humilhada, faço abundar o meu amor, né? Então, Jesus utiliza, né? Utiliza